Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião, mais uma vez, para juntos nós estarmos estudando as Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para estudar com vocês aqui presentes as Escrituras Sagradas. Desde já eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, os abençoe grandemente. E para mim também é uma satisfação imensa estar estudando com aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu peço que Deus vos abençoe grandemente, que o Senhor possa produzir um crescimento espiritual em vocês, um aprendizado aí nas Sagradas Escrituras, que Ele possa abrir o entendimento de vocês também, mediante a exposição da Palavra de Deus. Eu agradeço por sua audiência, por todo o acompanhamento que vocês têm dado nos vídeos. Eu agradeço muito e peço que Deus vos abençoe grandemente e que possa estar abrindo realmente o entendimento de vocês e que a palavra possa falar ao coração de vocês, assim como fala ao coração daqueles que todas as quartas-feiras estão aqui reunidos conosco, aqui nesta humilde congregação. Então que Deus nos abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo na primeira carta de João, no capítulo 2, de versículos 7 até o 11. Primeira carta de João, no capítulo 2, de versículos 7 até o 11, diz da seguinte maneira: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então, pela misericórdia de Deus, nesta ocasião, nós seguimos aqui a exposição nesta carta tão preciosa, nesta Epístola de João, que ao início, quando nós começávamos a expor, eu dizia para vocês que era bem mais um tratado teológico, um tratado aí, uma confissão de fé, onde estavam as principais doutrinas do cristianismo. E João faz isso porque ele estava em mente ali repassar todas as principais doutrinas e assim fundamentar ali os eleitos de seu tempo e os eleitos aqui do futuro também na fé genuína, na fé salvadora. Lá no passado, ele escreve essa carta aí como uma refutação às doutrinas heréticas ali dos gnósticos e libertinos, e neste tempo em que nós vivemos, esta carta ainda continua viva e é uma refutação para todos aqueles que ensinam e aplicam as Escrituras Sagradas de forma equivocada. Então, o nosso autor aí, meus irmãos, como exemplo de pastor zeloso que ele era, agora ele passa a orientar aí os seus irmãos e filhos na fé. E outra coisa que ele faz mais aí também é desconstruir todos os ensinos heréticos aí, ensinos contrários dos gnósticos e libertinos. Então, desta forma, ele passa a frisar a questão aí da lei régia. E que lei régia era essa? O amor pelo próximo, aquele ensinamento máximo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que o eleito de Deus devia amar o seu próximo como a si mesmo. Então é o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse termo, lei régia,
nós vamos encontrar lá no capítulo 2 da carta de Tiago. O outro apóstolo ele vai fundamentar que essa lei régia é a lei do reino de Deus. Então, se alguém decide servir a Cristo e ali observar os seus mandamentos, o primeiro mandamento que ele tem que observar é este amor pelo próximo. Mandamento esse que João apresenta aqui, meus irmãos, como sendo o maior de todos os mandamentos, depois daquele outro mandamento que é ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, depois deste, que é o maior de todos, o maior é ama o teu próximo como a ti mesmo. E você vai encontrar aí nos evangelhos o Senhor Jesus ele falando que aquele que ama o seu próximo, ele já cumpriu a lei. Então, o cumprimento da lei é isto daí. O resumo da lei é ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, e nesse sentido, o que é que ele está denotando aí? Ele denota que o amor revela que o indivíduo está na luz. E por outro lado, a falta de amor pelo próximo vai revelar outra coisa. Vai demonstrar o quão longe o ser humano está de Deus e também a cegueira tenebrosa em que ele se encontra em relação ao Eterno, ao Criador do universo. Então, se você expressa amor pelo seu próximo, você vai demonstrar que você anda na luz e que você segue a luz, ou seja, que você anda nos preceitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a falta de amor, como eu disse, vai expressar ao mundo o quão cego você é e o quão longe de Deus você está. Nesse sentido, meus irmãos, aquele que diz que está na luz deve andar como Cristo andou, deve ser como Cristo, deve amar como Cristo. E Cristo nos amou de tal forma que ele se entregou, ele deu a sua própria vida por nós. Desta forma, assim como ele, nós devemos aí ser altruístas e se doar pelo nosso semelhante. E quando eu digo se doar, eu digo ter compaixão das pessoas, amar e expressar esse verdadeiro amor. O irmão Matt Henry, ao comentar esta seção aí de 1 João, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Isso lá por volta do século XVII, ele escreve o seguinte, ó. O amor cristão nos ensina a valorizar a alma do nosso irmão e a temer tudo o que cause dano à sua pureza. Então, quando nós expressamos o amor, nós estamos dando valor à alma da pessoa e à vida da pessoa. E quando nós expressamos o amor, meus irmãos, nós vamos dar valor ao ser humano, dar o valor devido que ele merece, porque é a coroa da criação de Deus. Ainda que somos réis mortais, pecadores, envolvidos aqui com essa corrupção dessa carne mortal, mas nós somos feitos à semelhança do Criador. Então, desta forma, quando você ama, você teme tudo aquilo que possa fazer algo mal contra o seu irmão. E quando você teme isso, o temor de Deus está dentro do seu coração e você está obedecendo e está observando os mandamentos do Senhor Jesus. E sendo assim, nos versos 7 e 8, ele diz o seguinte, ó, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Gostaria de abrir um parênteses aqui antes de expor esses dois versos e dizer que esse mandamento, meus irmãos, de ama o teu próximo como a ti mesmo, ele se torna novo de acordo ao sentido que o Senhor e Salvador Jesus Cristo aplicou ali no Evangelho de João. Ali ele se tornou novo, visto que esse mandamento já havia sido ensinado por Moisés no Velho Testamento. Então vamos seguindo aqui, ó. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando
e a verdadeira luz já brilha. Luz do quê? Luz do Evangelho do Senhor Jesus, e que ilumina a todo homem pecador que vem a este mundo. Então, como eu disse anteriormente, nesses dois versos aqui, no 7 e 8, o nosso autor ele se propõe a escrever e a falar aí a respeito da lei régia, essa lei do reino de Deus, que é o amor pelo próximo, como a si mesmo. Mandamento que no versículo 7, meus irmãos, ele chama aí de mensagem, a palavra que eles, ou seja, os crentes ali do seu tempo, haviam ouvido desde o princípio. Que princípio? Desde que eles haviam conhecido a fé verdadeira. Então ele chama aí de palavra, ele chama de mensagem, de ensinamento que o Senhor havia dado a eles desde o princípio. Já no verso 8, ele vai chamar esse mandamento aí de novo mandamento, onde alguém à primeira vista, ao ler esse versículo 8 aqui, aparentemente vai entender que João está se contradizendo. Mas eu vou explicar para vocês que João ele não está se contradizendo aqui ao chamar esse mandamento de novo. Mas visto que anteriormente no versículo 7, ele falou que não se propunha a escrever um novo mandamento, mas um mandamento antigo. E agora no verso 8 ele fala que esse mandamento é novo. E pela simples razão de que ali, na língua grega em que João escreve esta carta, existem duas palavras ali no original grego que se referem a novo. E a primeira é neos. Neos se refere a tempo, como algo que é novidade, algo que acabou de chegar. Só que tem outra palavra ali que os gregos usavam para se referir a algo que era novo, e era kainos. E kainos ela não se refere a tempo, como uma novidade ou como algo que acabou de chegar, mas kainos se refere à qualidade. Então, o que João está fazendo aqui? Se refere à qualidade. E a palavra que João usa é kainos. E desta forma, quando ele chama esse mandamento de novo, ele está falando da qualidade deste mandamento. Então, portanto, ele define a qualidade desse mandamento, de amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, o nosso autor está esclarecendo que esse mandamento, meus irmãos, é duradouro, sustentável, sem prazo de validade. Ou seja, que ele dura eternamente. O profeta Moisés ele ensinou esse mandamento lá em Levítico, no capítulo 19, em versículo 18. Acompanhem comigo aí, Levítico, capítulo 19, e versículo 18, vocês vão encontrar o profeta Moisés ensinando esse mandamento da lei régia, mandamento do reino de Deus, mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, no 19:18 de Levítico, nós encontramos desta forma: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Moisés ensinou lá no Velho Testamento essa lei régia, esse amor pelo próximo como a si mesmo. Só que o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, de versículos 34 e 35, ele também ensinou este mandamento de amar o próximo como a si mesmo, onde categoricamente, meus irmãos, ele definiu que o cumprimento desse mandamento iria expressar se de fato a pessoa era seu discípulo. Abra comigo aí em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nós vamos encontrar onde o Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou esse mandamento régio, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então ele diz aqui, novo mandamento vos dou. Então, como eu disse, esse mandamento não era novo,
mas no sentido em que o Senhor Jesus começa a aplicar esse mandamento no Novo Testamento, ele se torna novo, porque ele se torna o resumo da lei. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o que mais? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpriu esses dois mandamentos, segundo o sentido que o Senhor estava dando aqui, cumpriu a lei. Então ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, ou amor uns aos outros. Então, categoricamente, o nosso Salvador aqui, ele define que o cumprimento deste mandamento definiria quem de fato, verdadeiramente, era seu discípulo. O apóstolo Paulo ele também repete esse ensinamento, assim como João está repetindo aqui em sua carta. Paulo vai repetir esse ensinamento no capítulo 13 de Romanos. Acompanhem comigo também, capítulo 13 de Romanos, de versículos 8 até o 10. Ele vai repetir esse ensinamento e vai dizer que o resumo da lei é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz aqui, Romanos 13, de versos 8 até o 9. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aqui ele repete de novo. Então o que Paulo está salientando aqui? Ele está salientando quando você ama o próximo, você vai cumprir a lei. Você não vai desejar os bens do teu próximo, você não vai desejar a mulher do teu próximo, você não vai desejar nada que o seu próximo tem. Pelo contrário, você vai querer estar em harmonia com ele, você vai querer abençoá-lo. E Tiago, carta que nós já estudamos ela inteirinha, aqui no capítulo 2, de versículos 8 ao 9, o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai repetir o mesmo ensinamento. Então, no versículo 8 do capítulo 2 de Tiago, diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, então se vocês observam aí a lei do reino de Deus segundo a Escritura, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, vocês estão fazendo bem em observar. E ele segue, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, quem não ama o seu próximo, ele é corrigido aí pela lei e é identificado como um transgressor. Em outras palavras, se nós aplicarmos esse texto ao contexto aqui da primeira carta de João, nós vamos entender que João ele está dizendo que o fato dos gnósticos ali não amarem o próximo e não estarem em comunhão com os demais, isto estava definindo que eles eram, de fato, transgressores da lei, eles eram pecadores. Eles não eram santos roladores ali como eles se julgavam, mas de fato eles eram homens pecadores e cegos aí em suas heresias. Então, deste modo, nós seguimos ensinando este mandamento de amar o próximo como a si mesmo, pois esse mandamento ele é novo, meus irmãos, no sentido de que ele não envelhece, mas que ele dura para sempre, eternamente. Portanto, ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? E nos versos 9 a 11, ele vai dizer o seguinte aqui, nos versículos 9 até o 11 da primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas,
e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Luz aqui é andar no caminho do Senhor, é estar iluminado pela palavra de Deus e pela unção do Espírito Santo. E andar em trevas é andar na corrupção do pecado, sem procura nenhuma da santificação. E desta forma, a pessoa se torna ali um iníquo, onde ela acumula pecado sobre pecado. E o que o nosso autor aqui, João, ele está demonstrando aqui nesses versos? Ele demonstra um contraste aí entre andar na luz e andar nas trevas. E assim João demonstra o que de fato eram os gnósticos e libertinos. E como eu disse, eles eram homens cegos aí com suas crenças heréticas, pois não eram convertidos, pois eles se recusavam aí a servir os demais, e o fato deles não amarem o próximo, isso mostrava que as suas atitudes estavam contradizendo aí todas as suas pregações. Porque, como visto anteriormente, eu dizia para vocês em outras exposições que esses homens aí, em suas pregações, eles diziam que eles eram muito iluminados, que eles eram homens tão santos, que eram totalmente separados dos demais e que tinham um conhecimento ali maior do que o dos outros. Só que quando eram confrontados com a Escritura e analisados ali pelo ensinamento perfeito dado pelo Senhor e pelos seus apóstolos, ali ficava descaradamente demonstrado que eles eram homens hipócritas, pecadores e que não conheciam o Senhor. Então, as suas atitudes contradiziam o que eles pregavam. E deste modo ficava claro que eles ainda estavam nas trevas. Eles não estavam na luz. Ainda que eles diziam que eram iluminados por um conhecimento maior, a luz verdadeira de Cristo não estava neles. E desta forma, o fato deles não amarem demonstrava com mais clareza. Porque o maior testemunho de um ser humano aqui nesta terra, se de fato ele conhece a Deus ou não, é o seu testemunho. As suas atitudes aqui nesta terra vão revelar se você conhece verdadeiramente o Cristo ou não. Então, eles se negavam a servir os demais, demonstrando que eles não tinham amor pelo próximo. E desta forma, eles e todo aquele, meus irmãos, que não ama o seu semelhante, definitivamente ele não conhece o Senhor. Ele pode falar com a sua boca que ele conhece o Senhor, mas o seu coração literalmente está longe do Cristo. E nesse sentido ele não enxerga um palmo na frente do seu nariz. A revelação pode estar clara diante dos seus olhos, só que se ele anda de acordo com o seu coração corrupto, ele vai continuar fazendo o que é errado, porque ele é cego. Então ele não enxerga um palmo na frente do seu nariz por causa do ódio e raiva que ele carrega dentro de si. E essa raiva e ódio que ele carrega dentro de si o cegou e o mergulhou em uma escuridão que é tenebrosa, que é o pecado. Enfim, a luz do Senhor Jesus não está nesta pessoa, se de fato ela não ama o próximo e ela não tem capacidade de fazer nenhum tipo de boa ação para o seu semelhante. Então, isso aí vai revelar que quem ama, anda e conhece a luz, ou seja, conhece o verdadeiro Cristo. Quem ama, anda e conhece a luz. O irmão John Stott, ao comentar esses versos aqui, ele diz o seguinte, vê-se a genuinidade de sua fé, ou seja, vê-se que sua fé é verdadeira em sua correta relação com Deus e com os homens. Então, John Stott aqui, em seu comentário nessa primeira carta de João, ele diz o seguinte, que a sua fé vai ser notada e definida como verdadeira de acordo com o seu relacionamento com o Pai Eterno e com o seu semelhante. Se você não consegue se relacionar com os seus irmãos e ainda com aqueles que não são da família de sua fé, você ainda não conhece o amor genuíno.
Deste modo, eu posso concluir aqui com 3 aplicações importantíssimas que eu consegui extrair aqui neste texto maravilhoso. Primeiro, o ódio, meus irmãos, ele cega as pessoas e de fato os afasta de Deus. E ainda que a pessoa diga que anda na luz, ela não está na luz, porque ela se recusa a amar o seu próximo, a obedecer esse mandamento. E se Deus é amor, logo os seus filhos devem ser do amor e da paz e da comunhão com o seu semelhante. Então, o ódio é algo que cega as pessoas e de fato os afasta de Deus, pois Ele é amor e ainda que a pessoa diga que está na luz, ela continua em trevas, pois ela não pratica o amor ensinado por Cristo. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui para vocês: amar não significa que você deve ser amigo de todas as pessoas aqui neste mundo. Porque tem pessoas, meus irmãos, que o simples fato da presença dela já carrega uma energia negativa e por onde essa pessoa passa, ela traz trevas e escuridão. Eu não digo que você seja amigo de uma pessoa deste tipo, mas amar significa que você será capaz de estender a sua mão com compaixão para ajudar uma pessoa, ainda que você não tenha afinidade com ela. Ainda que essa pessoa não seja tua amiga, você vai ter a capacidade de estender a sua mão e dizer: ó fulano, você não me cai bem, eu não tenho afinidade com você, a tua pessoa talvez me faz mal, mas por amor às Escrituras Sagradas e por amor ao meu Deus, eu estendo a minha mão para te ajudar. Talvez essa pessoa não seja seu amigo, mas o fato do amor de Deus estar dentro de você, você vai ter a capacidade de estender a mão e ajudá-lo, mesmo que você não tenha afinidade com ela. Veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 5, de versículos 43 até o 48. Mateus 5, dos versos 43 até o 48, nós vamos encontrar o Senhor falando a respeito, mais uma vez, deste mandamento pleno aí das Escrituras de amar o próximo. Então diz assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Então o Senhor aqui está definindo que você não deve amar apenas o teu amigo ou o teu irmão pertencente à tua família de fé. Você deve amar até o seu inimigo, aquele que te contradiz, aquele que te persegue. E Paulo ele vai dizer lá no capítulo 12 de Romanos que se o seu inimigo estiver com fome, você tem que dar comida para ele. Se o seu inimigo estiver com sede, dá água para ele beber. Se ele estiver cansado, dê algo para que ele possa ali aliviar o seu cansaço. E segue o Senhor aqui, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ele pergunta. Não fazem os publicanos também o mesmo? Os pecadores, né? Os pecadores aí no mundo, eles vão amar aqueles que amam a eles. E por isso ele diz, os pecadores aí, os publicanos, aqueles que estão no mundo, eles também fazem o mesmo. Eles cumprimentam aqueles que são seus amigos, amam os seus amigos, os seus parentes, mas o Filho de Deus, ele vai amar os seus amigos, os seus parentes e também vai amar os seus inimigos, E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, quando nós amamos o nosso irmão, o que nós estamos fazendo demais além da nossa obrigação? Porque se você pertence a uma família da fé, o máximo que você tem que fazer é amar aqueles que compartilham da mesma fé que você. Agora, quando você ama o seu inimigo, você está fazendo algo mais, você está fazendo além daquilo que é a sua obrigação, você está fazendo um pouquinho a mais. Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai.
celeste. Segundo ponto de aplicação aqui, para quem anda na luz, meus irmãos, não há motivo de tropeço, e ele mesmo, com as suas atitudes, ele não faz ninguém pecar. E nós vamos encontrar aí, em mais um comentário bíblico aí a respeito da carta de João, o Wisber, ele vai narrar a seguinte história aqui, ó. Prestem atenção nisso, ó. Certo homem, meus irmãos, ele andava pelas ruas de uma grande cidade e, de repente, ele vê ao longe ali uma luz meio que oscilante. De pronto, ele vai pensar ali que é um bêbado. Só que à medida que ele vai se aproximando, a hora que ele vê quem é a pessoa que está ali, com aquela luz meio que oscilante ali, ele enxerga e vê que é um homem cego, com uma bengala e com uma lanterna. E ele, curioso, ele vai perguntar para esse senhor: ô senhor, por que o senhor anda com essa bengala aí, visto que tu é cego? E ele, o cego, gentilmente, ele responde: essa luz aqui, meu amigo, não é para que eu veja, visto que eu sou cego mesmo. Essa luz é para que os outros me vejam e não tropecem em mim. Então, o que eu quero dizer com esta história? É desta forma, meus irmãos, que a luz de Cristo se aplica em nós. Nós andávamos cegos em nossos pecados, e essa luz eterna de Cristo, essa luz de sua graça, foi acesa em nós, para que quando os outros olhassem para nós, não vissem nossos pecados e não tropeçassem conosco e não se escandalizassem em nossa vida. Porque essa luz, ela ofusca tudo, ainda o pecado e a escuridão deste mundo. E deste modo, ainda que o ser humano, diante do seu pecado, diante da escuridão que está dentro do seu coração, ele não vale nem um vintém, não vale nenhum centavo, diante dessa luz, meus irmãos, que foi manifestada e que foi acesa em nós, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sim, nós nos tornamos aí filhos do nosso Pai Celeste, porque é essa luz, essa admirável graça que nos conduz ao caminho correto e nos faz amar o nosso próximo como a nós mesmos. E 3, nós devemos entender que o nosso próximo, meus irmãos, é qualquer um que necessitar da nossa compaixão, não apenas os membros da nossa família da fé. O Senhor Jesus, ele deixou isso bem claro, lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 até o 37. E também o profeta Moisés, ele ensinou que o próximo dos israelitas não seriam apenas os membros da sua própria etnia, da sua própria raça israelita, mas também os estrangeiros que estavam à volta ali, ó. Abre em Levítico, no capítulo 19, e versículo 34, nós vamos encontrar o profeta Moisés ensinando mais uma vez que o próximo dos israelitas não era apenas ali aqueles que pertenciam à sua etnia israelita, mas também os estrangeiros que porventura se chegassem até eles e quisessem seguir a mesma fé. Ó. Prestem bem atenção. Ó. Então, Levítico capítulo 19 e versículo 34. Ó. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E essa palavra de Moisés nos diz que o nosso próximo, meus irmãos, não é apenas aquele que pertence à nossa família da fé, mas, como eu disse, todo aquele que necessitar da nossa compaixão. Então, ele ensinou que o próximo deles ali era também os estrangeiros que, porventura, quisessem segui-los também. Deste modo, nós devemos olhar a todos com amor e com compaixão, nunca com arrogância, nunca se achar superiores a ninguém, porque se eles são pecadores, nós também somos. A diferença é que eles são pecadores sem remissão. Nós somos pecadores que fomos redimidos pela graça libertadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez nós podemos olhar aí para os filmes, histórias que nós vimos aí nas mídias,
E podemos ver sempre há um mocinho e sempre há os bandidos. E nós devemos entender que o mocinho, aquele que nos salvou do nosso pecado, foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabe quem eram os criminosos? Éramos nós. Quem cometeu o erro, quem cometeu o pecado, quem estava à margem da lei, éramos nós. E por isso que nós necessitamos de um parente redentor. Então saiba que nós somos aí criminosos que foram redimidos dos seus pecados. E aqueles que se encontram em pecados ainda estão fora da comunhão com Cristo e é necessário que sejam redimidos dos seus pecados e reconheçam que de fato são pecadores, que necessitam de um Redentor, porque, como eu dizia no último culto, infelizmente, se o ser humano se recusar a reconhecer os seus erros, o seu fim, lamentavelmente, será o lago de fogo que arde com enxofre por toda a eternidade. Então é momento de refletirmos e é momento de voltarmos o nosso coração para Deus e sempre olhar a todos com amor e com compaixão. Que o Eterno nos abençoe grandemente.